E agora vamos falar da saúde feminina, principalmente da saúde de mulheres em idade reprodutiva. Um caso raríssimo ocorrido com uma brasileira que fez o uso do implante anticoncepcional lançou luz sobre um risco que até agora fez 21 vítimas no mundo inteiro, Ana. César, o chip implantado no braço da estudante foi parar no pulmão e por muito pouco não deu origem a uma trombose que poderia ser fatal. A remoção foi delicada e, felizmente, a jovem está viva para conscientizar outras mulheres sobre essa ameaça e também contar a sua história, como fez a repórter Ana Paula Neves. Acompanhe. O implante contraceptivo é liberado para uso no Brasil há mais de 20 anos. É um método anticoncepcional que evita a gravidez. Essa estrutura flexível é uma cápsula de silicone com microporos por onde são liberadas doses diárias e regulares de um ou mais hormônios. Tem o tamanho de um palito de fósforo. O implante é colocado embaixo da pele e geralmente funciona por 3 anos. O implante contraceptivo industrializado que a gente tem aqui no Brasil, ele libera o etonogestrel, que é uma progestina, uma derivada da progesterona, que faz com que a pessoa, a paciente, ela não ovule, ela não vai engravidar e pode também ficar sem menstruar. O implante parecia a solução para o desconforto do período menstrual da Carolina. Coloquei ele em 2020, em abril de 2020. E aí eu fiquei 3 meses sem menstruação nenhuma, não descia nada. E a partir desses 3 meses eu comecei a menstruar todos os dias. Não tinha intervalo nenhum. Eu fiquei 2 meses menstruada direto, assim. E aí eu ligando pro médico, falando com ele assim, doutora, eu não sei o que eu faço, porque com todo mundo funciona e comigo não funciona. Aí ele, não, um escape ou outro é normal. A colocação do implante pode custar de R$ 2.500 a R$ 4.000 em redes privadas. Carolina pagou pelo implante em uma clínica particular porque estava fora do perfil atendido pelo Sistema Único de Saúde. O SUS oferece o método contraceptivo para mulheres de baixa renda e agora para adolescentes em alguns estados. Parece uma caneta, sabe aquelas canetas que você aperta assim e sai a pontinha? É exatamente isso. É um dispositivo que ele aperta um botão e ele injeta na sua pele. Ele faz um furinho e ele é injetado. Anestesia local no consultório normalmente, não tem centro cirúrgico, nada. Na bula do contraceptivo produzido por uma grande indústria farmacêutica, a indicação é de que seja implantado no braço. E assim foi. Mas o implante saiu da pele e foi para a corrente sanguínea da Carolina. A jovem só descobriu o problema na hora de retirar o chip anticoncepcional. Quando eu fui retirar, não foi com o mesmo médico que me aplicou, eu procurei uma outra médica próxima à minha casa, e aí ela foi apalpar, ela falou, não, super tiro o implante, não fui eu que coloquei, mas eu retiro. E ela foi apalpar, ela não sentiu. Ela falou, Carol, como faz 3 anos que você tem isso no seu organismo, talvez o corpo tenha absorvido de uma forma, que tenha entrado nos planos mais profundos do organismo, então vamos fazer um ultrassom para ver se a gente consegue achar. Ela fez um exame de tomografia e então o dispositivo foi localizado. Uma médica veio falar com a gente, aí ela falou, foi localizado e tá numa artéria entre o pulmão e o coração. Aí ela falou pra gente procurar um cardiologista. Ele foi colocado nessa região do meu braço e tem uma cicatriz até aqui, e aí saiu daqui e migrou pro meu pulmão e passou entre meu coração e chegou no meu pulmão. Este ginecologista explica que há registros de outros casos no mundo e que os episódios são de conhecimento da comunidade médica. O laboratório recomenda a inserção na parte interna do braço. Eu, particularmente, não concordo com esse local. Por quê? As pacientes que têm um percentual de gordura muito baixo, essa veia de dentro do braço, que a gente chama de veia basílica, ela fica muito visível, muito proeminente e muito perto do local de inserção do implante. Às vezes, esse implante, para ser mais exato, em literatura tem 21 casos relatados, que esse implante migrou para o território venoso e aí ele sai da veia basílica, vai para a veia subclávia, cai no coração direito e do coração direito ele vai para a artéria pulmonar. Pode acontecer e pode ser uma complicação potencialmente fatal.
eu já estava com processo de embolia pulmonar, só que era uma embolia não trombótica. Então, se ele obstruísse essa artéria, era uma trombose, entendeu? Então, era o pior cenário possível que a gente podia ter. Ele saiu daqui, ele migrou para o coração e passou e foi para trás. Como ninguém quer virar estatística, esse método, considerado extremamente seguro por muitos médicos, deve ser visto com cautela. E informar outras mulheres sobre o risco do implante hormonal passou a ser uma espécie de missão da Carolina. Esse implante ele estava no meu braço, veio parar no meu pulmão e eu poderia ter morrido. O anticontraceptivo ele é colocado nessa região do braço. Só em uma rede social, o vídeo feito pela Carolina contando o que aconteceu com ela teve mais de 600 mil visualizações. E depois desse boom que deu nas redes sociais, muita gente me chamou, muitas mulheres me chamaram falando que estavam passando pela mesma coisa. Então tinha o implante, uma moça me chamou falando que o implante dela foi colocado há 5 anos atrás. E o máximo do vencimento são 3 anos que ele tem que ficar no seu corpo. Essas são imagens da cirurgia. Veja que o dispositivo estava no pulmão. Precisou ser laçado para que a remoção fosse possível. Deu certo. Carolina e a família ainda se emocionam ao falar sobre o processo de retirada do implante. E essa cirurgia não era nada fácil. Ia ser um tipo de um cateterismo, só para se entender melhor, mas onde a cânula com calibre maior, porque dentro dessa cânula ia passar um laço. Poderia ter uma parada cardiorrespiratória. Na hora que ele laçasse o implante, ele poderia migrar, continuar andando, e eles iam ter que começar tudo de novo. A experiência negativa com o implante fez Carolina escolher outro método contraceptivo. Hoje em dia, para tratar essa condição que eu tenho, que é a endometriose, é o anticoncepcional via oral. Como evitar problemas de deslocamento do implante? Como a gente padronizou a região glútea externa, quando tem alguma complicação, geralmente é complicação local, que a gente trata com gelo, a gente trata com analgésicos, nada além de uma dor e de um edema local, porque eu não tenho esses grandes vasos para migrar o implante e parar no pulmão, por exemplo. O médico ginecologista explica que é importante falar sobre os riscos, mas sem gerar pânico. O implante ele fica bem superficial, a paciente pode palpar, ela sente o implante. Se ela está sentindo o implante, tranquilo, esse paciente não migrou. Se ela parou de sentir o implante, aí sim a gente tem que investigar, fazer exames para ver para onde é que esse implante foi. Mulheres, muito cuidado, porque o que aconteceu? Carolina segue compartilhando a própria história. O objetivo era alertar outras mulheres que isso aqui pode causar um pesadelo na sua vida, sabe? Que sirva de alerta para todos nós.